Boa noite, gente. Boa noite. A gente teve um probleminha com o sinal do YouTube, não sei se é porque a internet não está muito boa, está chovendo e não está funcionando bem o YouTube, está travando muito. Aí conversei rapidamente aqui com o Paulo e a gente decidiu melhor fazer uma live aqui com esse assunto do que a gente tentar continuar lá no YouTube sem estar funcionando. Espero que fique tudo bem para vocês. Infelizmente, fazendo a live aqui, a gente não vai conseguir passar os slides aqui para vocês, mas a gente vai ter a nossa live de toda forma, tá? Sobre o nosso assunto. Eu vou pedir para vocês para aproveitarem esse momentinho e chamarem os amigos, mandar uma mensagem para os amigos que ainda devem estar lá procurando lá no YouTube. Avisa que vai ser aqui no Instagram, por favor, que vai ser aqui na live, e para o pessoal poder vir para cá, tá? Bom, gente, deixa eu só falar o Paulo aqui, ele tá querendo. Eu vou chamar. Boa noite, professora. Tudo bom? Confusão, né? Confusão. Queríamos pedir desculpa para os congressistas. Também queria pedir desculpa para você, professora. Realmente estava só carregando, não estava conectando. Mas vamos fazer a live aqui pelo Instagram. Não vamos deixar de dar o assunto para todos, tá bom? Aproveitem, tirem suas dúvidas com a professora. Vai ser uma palestra show. Muito obrigado, professora. Obrigada. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade, viu? Boa palestra. Até logo. Obrigada. Então, gente, nós vamos falar por aqui. Aqui eu estou falando de Parnaíba, está chovendo um pouquinho aqui, né? Então a internet não fica boa, mas vai dar tudo certo aqui. Bom, o que eu quero falar para vocês? Montei lindos slides aqui para falar. Infelizmente eu vou ter que prender a atenção de vocês sem esses slides, mas a gente vai fazer o máximo, né? Depois a live vai ficar aqui no Insta e pode ser publicada também no YouTube, tá? Bom, gente, vai colocar também no YouTube. O que acontece? Quando o Paulo me chamou para participar do congresso, ele gostaria, como eu sou virologista e já tinha alguns profissionais que iam falar de tratamento, de diagnóstico, de outras relações com o coronavírus, ele gostaria que eu fizesse a palestra de abertura para poder falar de forma geral sobre o coronavírus, né? Abordasse os principais aspectos para que os outros palestrantes já iam ter vocês com uma base geral do que é coronavírus. Obviamente que eu não vou conseguir falar sem falar um pouco sobre diagnóstico e tratamento, mas a gente vai tentar. Vai ficar sem os meus slides, eu coloquei ele bem aqui na frente para não esquecer o que eu tenho que falar. Infelizmente eu coloquei várias imagens, fiz quase 40 slides, tinham várias imagens, mas eu acho que vai dar para falar para vocês, porque eu recebi muitas dúvidas de vocês. Eu recebi mais de 50 dúvidas de mensagens na caixa do Instagram, de mensagens no direct, de pessoas que me mandaram várias mensagens perguntando e eu espero responder as dúvidas de vocês. O tema dessa palestra de hoje seria coronavírus, quem, como, quando, onde e por quê. Onde a gente vai falar geral sobre esse vírus, tá certo? Bom, o que a gente vai começar falando de coronavírus, gente? Quem é esse vírus, né? A família Coronaviridae é uma família muito grande e é uma família que contém vários vírus que causam infecções no homem e em vários animais, tá? As infecções, quando descobriu os primeiros coronavírus, que não foram em humanos, foram em animais, tá? Viu que ele causava uma infecção muito branda, muito leve, tá? Uma infecção simples respiratória, tá? E alguns animais gastrointestinal também. Então, ele é um vírus que, primariamente, nunca esteve ligado a infecções graves do tipo gripe ou do tipo uma síndrome mais grave, né? Só que, com o tempo, os vírus, assim como qualquer ser, entre aspas, os vírus, a gente não pode dizer que são vírus, mas qualquer ser vivo, eles evoluem, né? E os coronavírus, eles deixaram de ser somente um vírus que causa resfriado, eles são o segundo maior causador de resfriado, tá? Eles só perdem para os rinovírus. E passaram a se adaptar e causar outros tipos de infecção, tá?
Então, dentro da família Coronaviridae, a gente tem duas subfamílias e dois gêneros. Os alfa-coronavírus, os beta-coronavírus, em humanos, porque existem outros gêneros em outras espécies. No alfa-coronavírus, a gente tem vírus que causam infecções em humanas somente resfriados. Se a gente pegar o grupo dos alfa-coronavírus, lá estão vírus que causam resfriados. E todos vocês, todos nós já estivemos resfriados por esses vírus, tá certo? No gênero beta-coronavírus, era um gênero que existia um vírus ou outro, que foi nesse gênero que em 2002 foi classificado o SARS-CoV, que eu vou chamar de SARS-CoV-1, que é o primeiro SARS que surgiu, que já não causava mais aquele resfriado somente, mas ele surgiu já causando uma síndrome mais grave, uma síndrome respiratória. Nessa época, né, que foi em 2002, foi um susto muito grande, por quê? Porque só se encontrava coronavírus causando resfriado, vez ou outra tinha tido um coronavírus causando um caso mais grave, como uma bronquiolite, uma pneumonia, mas isso era muito raro, tá? Nessa época, foram 29 países que tiveram casos desse vírus, 8.400 casos, 900 óbitos, né? 900 óbitos que na época a gente estava achando muito, né? Hoje, perto desse aqui, a gente acha muito pouco, né? Logo depois veio, em 2013, alguns anos depois, o MERS-CoV-2, também causando síndrome aguda respiratória. Então, isso já foi uma segunda vez, né? E agora a gente está tendo, nesse momento, o SARS-CoV-2. Então, os coronavírus, até outro dia atrás, eram vírus muito simples, que causavam somente resfriado. E de uma hora para outra, a gente tem, de 2002 para cá, a gente tem esses vírus causando essas infecções mais graves. Vamos entender por que isso aconteceu, né? Mas para a gente entender por que isso aconteceu, vamos tentar explicar um pouco o que é esse vírus, né? Tentar explicar ele sem mostrar uma imagem dele. Então, vocês todos aí são do curso de áreas de biológicas e de saúde, sabem que um vírus é uma coisinha muito simples. Esse é um vírus de genoma RNA, o capsídeo dele é helicoidal, envolvendo esse genoma, e ele tem uma característica que é ter um envelope. Quem já fez as disciplinas de virologia aí, sabe que existe uma ligeira diferença entre os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Os vírus envelopados, eles costumam ser mais lábeis, eles costumam ser mais sensíveis no ambiente que os vírus não envelopados. Tanto que aquelas infecções que são transmitidas via água e alimentos, né, que são infecções que geralmente os vírus vão ficar muito tempo em contato com o ambiente, são causadas por vírus não envelopados. Porque os vírus envelopados, eles são mais lábeis, eles são mais sensíveis. Porque a gente tem, no primeiro momento, achar que o envelope é uma coisa protetora, mas, na verdade, o envelope é formado de lipídio. O lipídio não é uma molécula né, que vai deixar uma certa resistência a esse vírus. Tanto que, quando a gente pensa nos vírus que são transmitidos via fluidos, a maioria deles são vírus envelopados. Por exemplo, o HIV, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, né? O próprio dengue, que é via uma picada de um mosquito, né? São vírus que eles têm dificuldade de ficar viáveis no ambiente, eles têm um envelope. E eu recebo muitas perguntas perguntando sobre a viabilidade do vírus. Só dessa semana para cá, quando eu coloquei uma caixinha no Instagram perguntando o que você quer saber, eu recebi mais ou menos umas 12 perguntas sobre a viabilidade do vírus. De todo tipo. O vírus vai ficar viável na geladeira, eu tenho que limpar tudo que eu coloco na geladeira. O vírus ele vai ficar viável na borracha do meu tênis, ele vai ficar viável sobre a superfície de mesa, quanto tempo que isso vai ficar, né? Bom, sendo um vírus envelopado, teoricamente os vírus envelopados, e na prática eles são mais lábeis. Esse vírus, ele tem um pouco... Por ser um vírus envelopado, ele é considerado um pouco mais resistente que o outro. A gente tem observado que ele é mais resistente, por exemplo, que o vírus influenza no ambiente. Tá? O vírus influenza no ambiente, ele dura pouco tempo em relação ao SARS-CoV-2, né? Isso, às vezes as pessoas perguntam, né? E já saiu artigos assim, saiu artigos sobre viabilidade do vírus em vários materiais, em papel, em mesa, em borracha, né? Em metal, né? E muitas vezes eles não levam em consideração alguns fatores relacionados com isso, como, por exemplo, temperatura e umidade. Para o vírus estar viável no ambiente, esses dois fatores, temperatura e umidade, são muito importantes. Se eu for dar exemplo, por exemplo, do vírus influenza, que é um vírus que causa gripe, tá? O vírus influenza, gente,
Se você for pegar os casos de gripe, é diferente o caso de gripe, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul e no Piauí. A quantidade de casos é diferente. Por quê? Porque ele é um vírus envelopado também. E quando que ele vai ficar mais viável, mais tempo no ar? Quando a temperatura estiver mais amena e quando houver mais umidade. A umidade vai fazer uma capa protetora em volta do envelope e vai manter esse vírus viável mais tempo. Por isso, em ambientes mais frios, temperaturas mais baixas, esse vírus tem a tendência de ficar viável mais tempo. Então, não tem jeito de eu falar de viabilidade sem eu pensar também na temperatura. Então, tem relação com o material? Claro que tem, mas tem relação também com a temperatura e com a umidade. O que foi visto para esse vírus, né? Fez um experimento colocando ele sobre uma superfície em 20 graus e em 30 graus, na superfície de plástico. Né? Ele vai ficar muito mais tempo viável em 20 graus do que em 30 graus. Se você colocar ele em 4 graus, ele fica muito mais tempo ainda. Tipo, em 20 graus ele ficou 2 dias, em 30 graus ele ficou um dia, só 24 horas. Na temperatura de geladeira ele ficou mais de 20 dias viável. Ou seja, tudo que vai para a geladeira tem que ser higienizado. Né? Higienizado com água, detergente, higienizado de preferência com hipoclorito, higienizado com álcool gel, mas tudo tem que ser higienizado, porque na temperatura de geladeira ele vai ficar mais tempo. Tá? A umidade também é muito importante. Tá? Ambientes muito secos vão fazer com que o envelope desse vírus se rompa. Então, a presença de uma determinada umidade, cerca de 50% de umidade no ambiente, é importante. Então, em ambientes onde a temperatura é uma temperatura amena, até mais ou menos uns 30 graus, tá? Com uma determinada umidade por volta de 50%, são ambientes onde esse vírus vai ficar mais tempo viável, tá? Independente, muitas vezes, do material. Dependendo do material, ele vai ficar mais ou menos tempo, mas a umidade e a temperatura contam muito. Então, obviamente que o local, você está no local, por exemplo, com ar-condicionado, é um local onde vai ter muito mais viabilidade desse vírus do que um local sem ar-condicionado. Dependendo de onde você tiver, a temperatura, né, externa bem mais quente, dentro onde você tiver ar-condicionado vai ser bem mais frio. Por isso que locais fechados, né, com ar-condicionado, foram proibidos de estar funcionando, tá? Espero que isso fique assim bem claro para vocês, né? Como que esse vírus chegou a ser um vírus que causa essa infecção, tá? Quando a gente fala dos coronavírus, gente, os coronavírus, eles têm um tropismo, uma parte dele, uma boa parte deles, tem um tropismo muito limitado dentro de algumas espécies e interespécies relacionadas. Então, muitos coronavírus, eles vão transmitir entre eles. Morcego transmite por morcego, camelo transmite por camelo, e são vários animais, gente. Eu fiz uma lista de animais, porco, gato, coelho, carmelo, macacos, furões, camundongos, lhamas, morcegos, cobras. Então, existe coronavírus de várias espécies. Uma parte deles tem um tropismo limitado e tem tendência de ficar só entre aquela espécie, ou no máximo em espécies semelhantes, por exemplo, de um camelo para um dromedário, tá? Esses têm um tropismo limitado. E tem alguns deles que tem o que a gente chama de pantrópico. O que é pantrópico? Eles conseguem passar interespécies. Então, esses que são pantrópicos, eles estão adaptados a uma determinada espécie, mas eles podem acumular alterações, mutações ao longo do tempo e passarem para uma outra espécie. Então, imagina-se que isso pode ter acontecido com esse SARS-CoV-2, assim como aconteceu anteriormente com o SARS-CoV-1, né, o primeiro, e o MERS também, tá? E de onde que ele veio, então? Da onde que veio esse vírus? Ele veio de um animal? Qual animal que esse veio, né? E isso tem uma grande preocupação. Me perguntaram várias vezes, que esse vírus provavelmente seria um vírus feito em laboratório, né? E isso teve um peso muito grande, porque o Luc Montagnier, que foi um ganhador de prêmio Nobel, que descobriu o HIV, disse que esse vírus era um provável vírus produzido em laboratório. E isso veio com o prêmio de uma fala de um prêmio Nobel. Inclusive, uma das perguntas que eu tive foi como refutar um prêmio Nobel, né? Então, eu estou aqui na doce missão de refutar um prêmio Nobel, mas eu estou refutando baseado em artigos que eu vou falar para você. Por que acha-se que esse vírus não foi um vírus montado em um laboratório, né? Tem muita gente que gosta muito das teorias da conspiração, né? Vamos tentar destruir essa teoria, tá? Logo que conseguiram fazer o sequenciamento desse vírus, deu para observar algumas características dele, tá?
Então, vamos começar primeiro dos coronavírus em geral. Os coronavírus em geral, eles têm um genoma que ele vai ter uma ORF1, uma ORF2, 3, e vão ter os genes estruturais dele, EMN, que fazem parte do capsídeo e do envelope dele. Tá? O SARS e o MERS, eles já são parecidos com os coronavírus animais, porque eles têm uma ORF a mais, que se chama ORF8, que os coronavírus limitados só em humanos não têm. Quando fizeram o sequenciamento do SARS-CoV-2, o que eles viram no arranjo do genoma desse vírus? Que a gente já tem vários genomas sequenciados através do mundo. Que ele tem também essa ORF8. Ele tem ORF6, ORF7, ORF8, ORF9 e ORF10. Então, ele tem várias ORFs, tá? Ou seja, ele está mais próximo do SARS-CoV-1, do MERS, do que aqueles coronavírus humanos. Então, ele tem uma proximidade maior com o vírus animal. Então, fizeram sequenciamento de vários deles, inclusive nesse sequenciamento com vários SARS-CoV-2, eles já viram que alguns exibem mutações, que outros não têm, então já existem mutações nesse vírus que está circulando. E quando eles fizeram uma árvore filogenética para poder colocar esse vírus e ver com quais vírus ele ia alinhar, ele ficou mais próximo dos vírus de morcego do que do SARS e do MERS. Esse vírus SARS-CoV-2, ele alinha na árvore, está aqui na minha frente, pena que vocês não podem ver, infelizmente a gente não tem os slides, mas ele alinha logo depois de todos os genomas de SARS-CoV-2 na árvore, a gente tem embaixo, logo do outro ramo, um vírus, um coronavírus de morcego, logo embaixo um outro coronavírus de pangolim, que eu nem sabia que existia esse animal, que é um animal que também tem coronavírus, e embaixo vem o SARS e o MERS. E lá embaixo na árvore, lá no finalzinho da árvore, estão os coronavírus humanos. Ou seja, na árvore filogenética, o SARS-CoV-2 ele vai se agrupar muito mais próximo dos coronavírus de morcego e de pangolim, logo depois do SARS, do MERS e, por último, nos coronavírus humanos. Ou seja, ele provavelmente veio realmente de um hospedeiro animal que se adaptou, né, ao hospedeiro humano. Para refutar o prêmio Nobel, surgiu um artigo da Nature, que o nome do autor é Anderson, vocês podem procurar aí, se vocês colocarem no PubMed SARS-CoV-2 Origem, Anderson 2020, vocês vão encontrar esse artigo. E ele fez esse artigo, ele analisou a sequência de aminoácidos, além da sequência de DNA, a sequência de aminoácidos do receptor, aquele receptor S que fica na superfície do vírus. E o que ele observou lá? Ele observou que existiam nos domínios de ligação dessa proteína S, a proteína S é a glicoproteína que o coronavírus SARS-CoV-2 utiliza para ligar no seu receptor. Tá? Ele viu que nos sítios de ligação existiam 6 mutações, 6 alterações em relação aos coronavírus humanos. Essas 6 mutações, 5 delas eram diferentes do SARS-CoV-1, tá? 5 mutações diferentes do SARS-CoV-1. E ele fez, por análise de computador, ele observou que essas mutações faziam com que esse vírus se ligasse com muito mais afinidade ao receptor, o ECA2, que é o receptor do vírus nas células humanas. Tá? Ou seja, ele não só é um vírus diferente dos coronavírus humanos, como ele está próximo do SARS-1, mais próximo ainda dos vírus de morcego, dos coronavírus de morcego, e ele tem 6 mutações que fizeram com que esse receptor tivesse uma ligação melhor, essa glicoproteína tivesse uma ligação melhor nesse receptor, tá? Isso, gente, são mutações aleatórias que acontecem ao longo do tempo, quando o vírus se multiplica, né? Quando o vírus se replica, e isso nada mais é do que o que a gente chama de evolução e de seleção natural. Esse vírus ele foi selecionado exatamente por se ligar com maior afinidade ao receptor, ele tem mais facilidade de entrar e então se multiplicar. Isso é um lindo exemplo de seleção natural, um vírus que foi selecionado porque ele ficou mais adaptado, tá? Então, isso é um dos pontos muito favoráveis, dizer que isso foi um vírus que realmente evoluiu através de passagem que
hoje é um vírus que tem essa capacidade de estar se ligando com tanta afinidade, né? Isso tudo mediante estudos computacionais, tá? É por isso que esse estudo da Nature, ele fala que muito provavelmente ele fala que esse vírus poderia ser um vírus de animais e que com o tempo, com essas mutações, ele se adaptou a causar infecções em humanos, que é a suposição que ele dá, que ele não tem um esqueleto, né, de um vírus que tenha sido montado, e sim de um vírus que passou por processo de evolução, tá? Uma pergunta que me fazem muito, foi uma pergunta que fizeram agora, me perguntaram isso também outra vez quando eu fiz uma live algum tempo atrás, se essa família do coronavírus ela tem mais propensão a sofrer mutações e se a gente deve se preocupar de existir mais mutações no futuro, né? Gente, não é só a família do coronavírus. Todos os vírus de RNA, eles têm maior tendência a causar mutações. A gente já sabia que ia acontecer uma pandemia há muito tempo. Na verdade, a gente imaginava, o pessoal, assim, a classe científica em geral, eu imagino a sua maioria, né? E talvez a OMS, imaginasse que isso ia acontecer de um vírus influenza. Porque é um vírus que a gente vê que isso acontece com frequência, circula muito pelo mundo, circula em animais, em porcos, em aves, e a vigilância epidemiológica sobre o influenza é enorme, né? E é um vírus que causa uma doença um pouco mais grave que um resfriado. Só que isso não aconteceu com o influenza, isso aconteceu com o coronavírus, tá? E um dos motivos disso ter acontecido é pelo contato muito frequente com os animais, né, que acontece na China, né, a alimentação de alguns tipos de animais, e por esse é um vírus RNA, gente. Os vírus RNA, a RNA polimerase, ela não é fiel como a DNA polimerase. Ela quase sempre ela coloca um erro. Toda vez que ela causa uma mutação, essa mutação pode ser desfavorável, ser ruim para o vírus e ele não conseguir se replicar, ou pode ser favorável e dar a ele a maior chance de permanecer viável, de permanecer estável, de conseguir se multiplicar melhor naquele hospedeiro. Então, essas mutações que o Anderson encontrou no artigo dele é um ótimo motivo para justificar que esse não é um vírus feito em laboratório, que é um vírus motivo realmente de uma seleção natural, tá? Então, eu já expliquei para vocês quem é esse vírus, né? E já expliquei como isso acontece, agora eu vou explicar o porquê isso acontece, né? Nesse momento, a minha pergunta é por que isso acontece? Por que acontece pandemias, tá? Para falar por que acontece pandemia, eu quero falar para vocês o que significa a palavra pandemia. Vocês sabem o que significa pandemia? De onde vem a palavra pandemia? Alguém sabe de onde vem a palavra pandemia? Quando vocês pensam aí, eu vou beber uma aguinha. Alguém sabe de onde vem a palavra pandemia? Não? Sim? Mais ou menos? Gente, a palavra pandemia, ela vem de pandemônio, né? E é muito propício a gente imaginar pandemônio. Eu vou ler aqui para vocês, estava aqui no slide, tá? Eu vou ler aqui para vocês o significado de pandemônio. Pandemônio, palácio de Satã, capital do inferno, reunião ou conluio de pessoas para fazer o mal ou armar a desordem, né? Acho que é bem colocado essa palavra pandemia, né? Porque realmente colocou o nosso mundo de cabeça para baixo, né? Colocou a nossa rotina, a nossa vida de cabeça para baixo, né? E esse nome veio bem a calhar. A pandemia deu uma reviravolta na rotina de todo mundo, né? E por que isso acontece, gente? É uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Os micro-organismos são os donos do mundo. A gente está só aqui quase que à mercê deles. Se a gente for imaginar que se tirarem todos os humanos do planeta, ainda ficarão os micro-organismos, e que se tirarem todos os micro-organismos do planeta, não ficarão nenhum ser vivo, nenhum ser humano, nenhum animal e nenhum vegetal, porque a gente depende deles para praticamente tudo, né, ao nosso redor, dos ciclos biológicos, geoquímicos, eles realmente estão aqui há muito mais tempo e eles realmente mandam o planeta. E eles são, assim como eu, você, todos os animais e as plantas, eles estão em constante evolução. Só que a evolução deles é muito mais rápida, porque eles são seres unicelulares, né? Eles são seres, no caso das bactérias, haploides, no caso dos vírus, um pedacinho de genoma de DNA e RNA.
Se for RNA, a quantidade de mutações é muito grande. Então, daí vocês conseguem imaginar como que a evolução deles, tanto eles sofrem evolução quanto seleção natural muito, muito facilmente, tá? E isso faz com que a gente tenha pandemias com uma determinada frequência. Então, muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim: isso é o fim do mundo, isso é um castigo de Deus, isso é porque o mundo vai acabar, tá? Não, gente, se o mundo fosse acabar, já tinha acabado há muito tempo, porque essa não é a primeira pandemia e não vai ser a última, tá? Nós estamos aqui para serem aquelas pessoas que passaram por uma pandemia. Eu fiz um quadro, infelizmente não vou poder mostrar para vocês. Eu fiz um quadro com todas as principais pandemias que já tiveram no mundo. Nesse quadro, no slide não cabia todas. Eu coloquei 13 delas, tá? E eu só coloquei as pandemias que estão descritas, porque antes de Cristo não tem muitas descrições. Então, a primeira pandemia que eu tenho para falar para vocês que existiu, só para vocês terem uma ideia, vamos falar de número de casos dessa pandemia em relação às outras. A primeira pandemia que existiu foi a peste antonina, que foi em 165, durou de 165, olha a duração dela, do ano 165 a 180 depois de Cristo. Ela durou 15 anos, tá? Ela matou 5 milhões de pessoas. Foi ela que destruiu o Império Romano. O imperador Marco Aurélio, famoso filósofo estoico, o último dos bons imperadores de Roma, morreu nessa pandemia e Roma se acabou, o Império Romano se acabou nessa época, foi dizimado todo o exército romano. Nessa época não tinha CDC, nem OMS, nem tratamento, né? E imagina-se que nessa época foi o vírus do sarampo ou o vírus da varíola que causou essa pandemia, tá? Em 165 a.C., depois de Cristo, tá? Essa pandemia matou 5 milhões, vão segurando aí. Depois dessa tiveram várias outras. Não vou ler tudo aqui para vocês não, tá? Teve a praga de Justiniano, a Antonina foi 5 milhões, a praga de Justiniano foi 50 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma noção do que é isso, 50 milhões de pessoas, eu vou dizer para vocês quantas pessoas morreram numa guerra mundial, tá? Segunda Guerra Mundial. Acho que foi a Segunda Guerra Mundial. Morreram 8 milhões de pessoas. Numa guerra. Numa guerra que não era guerra moderna, igual tem hoje, não. Numa guerra que era praticamente homem a homem, né, na trincheira. Morreram 8 milhões de pessoas na guerra. Da praga de Justiniano, que foi no ano 541 depois de Cristo, morreram 50 milhões de pessoas. Tá? Ou seja, uma pandemia matou 5 vezes o que uma guerra mata. Tá? Depois disso, tivemos varíola japonesa, com 1 milhão de pessoas. Tivemos a peste negra. A peste negra foi a maior pandemia do mundo. Ela matou 200 milhões de pessoas. A peste negra matou 200 milhões de pessoas. Foi causada pela bactéria Yersinia pestis. Depois disso veio a varíola, que também matou muita gente, 56 milhões de pessoas. A varíola matou 56 milhões de pessoas e dela surgiu a primeira vacina, né? Feita por Eduardo Jenner, descoberta por Eduardo Jenner, pai da imunologia, e que hoje é a única doença nesse planeta erradicada da humanidade. Depois disso veio a cólera, com 1 milhão de pessoas, a terceira peste, com 12 milhões de pessoas, e em 1918 a gripe espanhola, que é o que a gente tem de mais próximo ao que está acontecendo agora. A gripe espanhola, que foi a pandemia de maiores proporções, mais próxima que a gente teve, porque a gente teve outras menores depois dessa, foi em 1918, foi causada pelo vírus influenza. Ela teve duração de 2 anos e ela aconteceu em 3 ondas. Tá? Prestem atenção nisso. Ela aconteceu em 3 ondas. Duração de 2 anos, de 1918 a 1920. Ela matou 50 milhões de pessoas também. Tá? E nessa época, como eu falei para vocês, a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje. Tá? Depois disso veio gripe asiática com 1 milhão, de Hong Kong com 1 milhão, gripe russa com 1 milhão. O HIV é considerado uma pandemia que a gente tem até hoje, de 1981 até hoje. O HIV matou 35 milhões de pessoas até hoje. Tá? Gripe suína com 200 mil, né? E agora a gente tem a Covid-19, que a gente é a primeira pandemia da nossa era mais moderna, onde a gente tem CDC, OMS, a gente tem
medicamentos super modernos que a gente não tinha em 1918, a gente tem UTI, a gente tem aparelhos de respirador, todas essas coisas que a gente não tinha com facilidade naquela época. E até agora, quantos casos a gente tem no mundo? 200, hoje passou dos 290 mil casos no mundo, tá certo? Vamos ver aonde a gente vai chegar, vamos fazer algumas ideias aqui, tá? Então, onde e quando que surgiu essa nossa nova pandemia? Ela surgiu, né? Agora é a hora do nosso onde e quando, né? Ela surgiu entre 18 e 25 de dezembro, tá? De acordo com os dados que saíram no artigo, fazendo toda a retrospectiva dessa pandemia, entre os dias 18 e 25 de dezembro, nos hospitais de Wuhan, que fica na província de Hubei, lá na China, 5 pacientes foram hospitalizados com pneumonia. 5 pacientes foram hospitalizados. Desses 5 pacientes, um entrou em óbito. Os 4 outros pacientes sobreviveram. Tá? Isso foi de 18 a 25 de dezembro. 22 de janeiro, ou seja, mais ou menos um mês depois, a gente tinha 571 casos em 25 províncias. Em um mês, ele saiu de uma província na China para 25 províncias. Tá? Isso é o quê? Nível de espalhamento. A gente vai falar disso mais na frente de R0. Tá? No dia 30 de janeiro de 2020, ou seja, 8 dias depois, esses 571 casos passaram para 7.734 casos. Então, de 500 e pouco para 7.000 e pouco em menos de 10 dias. Tá? Nesse mesmo dia 30 de janeiro, foram detectados no mundo 90 casos. 90 casos em Taiwan, Tailândia, Vietnã, Malásia, Nepal, Sri Lanka, Camboja, Japão, Singapura, Coreia, Emirados Árabes, Estados Unidos, Filipinas, Índia, Austrália, Canadá, Finlândia, França e Alemanha. Tá? Ou seja, do dia 25 de dezembro ao dia 30 de janeiro, mais ou menos um mês, passou de 5 casos para quase 8.000 casos. Tá? Bom, quando foi mais ou menos dia 16 de fevereiro, contabilizou-se no mundo 5.174 casos, com 1.666 mortes. Nessa época, a OMS já foi um pouco cobrada de já falar que isso seria uma pandemia, tá? Mas ela não fez isso. Ela resolveu esperar mais um pouco, porque o número de países atingidos era até então próximo dos 20, e eles resolveram esperar um pouquinho mais de tempo para poder decretar uma pandemia. Quando foi no dia 11 de março, quase um mês depois, esses 51 mil casos, em um mês foram para 110 mil casos. Né? E passou de 20 e poucos países, 22 países, para 114 países, com 4.291 mortes. Nesse dia 11 de março, a OMS decretou que a Covid-19 era uma pandemia. Tá? E esse dia, então, ela passou a ser considerada como pandemia. Não mudou muita coisa daí para frente, tá? Não mudou muita coisa, tá? Mas, eu digo assim, em termos de caso, claro, mas do que estava sendo feito antes. Mas vários representantes do governo talvez poderiam ter tomado algumas atitudes mais drásticas se ela tivesse sido considerada uma pandemia um pouquinho antes, tá? Mas, infelizmente, isso não aconteceu, né? Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho de epidemiologia, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês de aspectos de patogênese, de aspectos epidemiológicos, vou falar mais um pouquinho, e de algumas coisas a respeito do vírus, da patogênese, para que quando vocês vejam as palestras de diagnóstico e de tratamento, fique mais tranquilo para vocês entenderem alguns aspectos, tá? Então, no dia 15 vai ter a palestra do Rodrigo Taminato, que é de possibilidades estratégicas terapêuticas, e no dia 16 vai ter a palestra do Jonatas Rocha, que vai ser sobre diagnóstico e alterações laboratoriais. Eu tive muitas perguntas sobre esses dois pontos. Muitas perguntas sobre tratamento, muitas perguntas sobre diagnóstico. Eu vou falar alguns aspectos aqui para vocês, mas obviamente que algumas perguntas vocês vão poder falar, vai ser comentado com mais tempo nessas duas palestras, né? Aqui eu quero dar uma base para que vocês cheguem lá.
E eu não consigo, por exemplo, falar de tratamento sem eu falar de ciclo de multiplicação viral. Então, o que eu preciso saber para eu entender o tratamento e o que está acontecendo? E eu vou falar disso porque eu quero que vocês entendam que o tratamento, por que muitas vezes as pessoas estão falando assim, a hidroxicloroquina funciona, a hidroxicloroquina não funciona. Não, mas estão usando o antiviral, o antirretroviral, acho que vai funcionar. Não, mas eu acho que não vai funcionar, não. Não, antiviral não funciona, tem que tratar a inflamação, porque é uma doença inflamatória. Então, vamos entender por que o tratamento está tendo tanto confusão, né? Por que cada hora fala uma coisa? Um estudo, às vezes, contradiz o outro. Vamos tentar alinhar isso para a gente poder entender. Então, vou falar só rapidamente alguns pontos do ciclo de multiplicação viral para a gente entender. Porque existem dois pontos dessa doença. Existe o ponto dessa doença, o vírus está se multiplicando na célula. Existe o outro ponto da doença, o vírus se multiplica na célula e o sistema imune é ativado. E esse sistema imune vai responder. Então, nas infecções virais, diferente do que acontece, por exemplo, com infecções bacterianas, né? A bactéria, na grande maioria das vezes, ela está lá dentro do organismo e o sistema imune vai atuar sobre, ela se multiplica, normalmente o sistema imune vai atuar sobre ela, vai vir anticorpo, macrófago vai fagocitar ela e acabou, tá? Com o vírus não é muito assim, por quê? Porque o vírus não está solto de boazinha lá no organismo. Quando é que o vírus está dentro do meu corpo, gente? O vírus está dentro da minha célula. O vírus está dentro da minha célula. O vírus, quando ele é liberado da célula, logo ele está procurando coisa para entrar. Ele está procurando entre aspas, né, gente? Como eu costumo dizer, sala de aula, o vírus não tem olho nem peça para sair andando. Mas ele é liberado assim que a glicoproteína dele se liga no receptor, ele está entrando na célula, né? Então, o vírus ele está dentro da célula. Então, a resposta imune vai ser contra quem? Contra a minha célula, tá certo? Então, a resposta imune, muitas vezes, ela é vilã nesses casos, tá certo? Então, vamos entender isso. Então, primeiro, o vírus, ele tem tropismo por o quê? Ele tem tropismo, os coronavírus em geral, eles têm tropismo pelo sistema respiratório e pelo sistema do trato gastrointestinal. Por isso que, muitas vezes, o pessoal está falando aí sobre a presença de vírus nas fezes. Tem alguns casos sendo visto o vírus presente nas fezes? Sim. Por quê? Porque, muitas vezes, se o vírus estiver já presente no trato gastrointestinal, ele vai ser liberado nas fezes porque ele tem tropismo por esse tecido, mas tem tropismo por vários outros, tá? Então, inicialmente, ele está no trato respiratório superior. A maioria dos coronavírus humanos vai ficar limitado no trato respiratório superior, porque causa só resfriado. Resfriado é uma doença muitas vezes limitada só ao trato respiratório superior, sem grandes complicações na maioria dos casos. Esse vírus, ele se multiplica no trato respiratório superior e depois desce para o trato respiratório inferior. Ele tem tropismo pelo sistema respiratório, pelas células do epitélio respiratório. Ele se liga ao seu receptor, ele tem, os coronavírus em geral, tem vários receptores, aminopeptidase, ácido ciálico, que é o mesmo receptor do vírus influenza, CD26, e a famosa ACEA, a ECA, por quê? A ECA2, né, o receptor de angiotensina, que esse receptor é muito importante, por quê? Porque ele está presente em um monte de células. E isso facilita, muitas vezes, ele ter tropismo por outros tecidos que não só o respiratório. O primeiro ponto do tropismo é, o vírus se liga na célula? Liga. O segundo ponto do tropismo é, será que ele vai conseguir se multiplicar nela? Mas se ele se liga, né, se ele já tem lá essa ligação à ECA, ela vai ter facilidade, então, dele se multiplicar. Então, ele se liga e ele entra por endocitose, tá? Então, ele se liga ao receptor, forma um endossomo que vai colocar esse vírus para dentro. Vocês vão ter que imaginar, meus lindos, porque nós não temos slides, né? Coloca esse vírus para dentro. Esse é o primeiro ponto que a hidroxicloroquina pode funcionar, tá? No ponto de endocitose. Por quê? A hidroxicloroquina, ela vai alterar o pH desse endossomo, dificultando que o lisossomo se funda com esse lisossomo, com esse endossomo. Então, dificulta o desnudamento do vírus, tá? Então, olha só, a hidroxicloroquina, ela é uma droga que, se utilizada como antiviral, ela vai atuar no início da etapa de multiplicação viral, tá? Então, segura isso aí, tá? Continuando a replicação viral. O lisossomo se funde a esse endossomo, libera o genoma viral, né? Por desnudamento, libera o genoma viral no citoplasma. Esse genoma desse vírus é um RNA fita simples, senso positivo. Ele já funciona com RNA mensageiro, ele já pode ser traduzido. Ele forma uma poliproteína.
que é uma poliproteína? Uma proteína grandona, com todas as proteínas do vírus grudadinha. Para liberar essas proteínas de lá, ele vai precisar de uma protease que clive todas essas proteínas. Nesse ponto, vem o segundo tratamento que está sendo utilizado, ritonavir e lopinavir, que são medicamentos antirretrovirais. São medicamentos para o tratamento de HIV. O que eles fazem lá no HIV? Ele atua sobre a protease do HIV, clivando as proteínas do HIV para que o HIV possa ser montado. A intenção aqui é que ele tenha o ponto de ligação dele semelhante com a protease do coronavírus. Então, ele se ligaria nessa protease e impedir que ela fizesse esse corte, né, proteolítico nas proteínas do vírus. Então, ia impedir que as proteínas do vírus fossem formadas, tá? Tratamento de antiviral que está sendo testado com relativos resultados, porque há contradição, são esses dois, tá? Depois que o vírus se multiplica no trato respiratório, tá? Ele pode sair do trato respiratório em casos graves e causar infecções em outros tecidos. Várias pessoas me perguntaram isso também. Por quê? Porque houve relato, por exemplo, do SARS-CoV-2 causando síndromes que não são relacionados ao sistema respiratório, como, por exemplo, falha de tecido, falha renal, né? Síndromes parecidas com a Guillain-Barré, ou seja, no sistema nervoso. Esse vírus pode ir para outros tecidos? Pode, tá? Coronavírus, em geral, já teve descrição de presença em pulmão, coração, rim, intestino, delgado e sistema nervoso, tá? Como impedir que esse vírus se multiplique em todos esses tecidos? Utilizando também como tratamento a molécula de interferon, tá? O interferon, gente, e aí já vou falando um pouco de patogênese desse vírus, o interferon é a nossa defesa natural contra vírus. O interferon é uma molécula maravilhosa, que é uma molécula, um antiviral natural que o nosso corpo produz todas as vezes que a gente tem uma infecção viral aguda. Então, quando a gente, por exemplo, está gripado, quando a gente tem uma gripe, o nosso corpo fica meio dolorido, doendo, né, etc. Isso é um dos efeitos colaterais do sistema imune funcionando, principalmente da produção de interferon. O interferon, ele é uma molécula com atividade antiviral que atua, em geral, nas células que ainda não foram infectadas e vão ativar nessas células um estado antiviral. Então, isso impede células que não foram infectadas ainda que tenham esse estado antiviral, para quando o vírus chegar até elas, elas já sabem que estão no estado antiviral, vai ocorrer quebra do RNA dupla fita. Então, é uma molécula também que não estava sendo usada, e aí eu quero colocar esse ponto aqui para vocês, que não estava sendo usada e que recentemente, eu li semana passada ou retrasada, que já foi feita a utilização de interferon no tratamento de pacientes com Covid com sucesso, tá? E aí, mais para frente, agora eu vou falar para vocês o porquê que isso é muito importante, tá? Mas, não, se bem que eu vou falar agora, tá? Rapidamente eu vou falar da patogênese em geral. Então, quando esse vírus, ele causa infecção do pulmão, ele pode causar infecção de macrófagos e células dendríticas também. E uma das coisas que esse vírus induz é a diminuição da expressão de interferon. Isso é uma estratégia de muitos vírus. Muitos vírus têm como estratégia, principalmente vírus de infecções crônicas, diferente do coronavírus, de baixar a expressão de interferon. Por que um vírus faria isso? O interferon é uma molécula de antiviral natural. Então, se baixa a produção de interferon, é melhor que o vírus, porque não vai ter um estado antiviral nas outras células, tá certo? Então, é uma estratégia de muitos vírus. Tanto que muitas doenças já foram tratadas, doenças virais já foram tratadas, por exemplo, com interferon. Até pouco tempo atrás, hoje tem medicamentos antivirais um pouco mais modernos, mas até pouco tempo atrás, os pacientes de hepatite C faziam tratamento com frequência com interferon, tá? E o interferon é uma das moléculas que é inibida durante a multiplicação desse vírus no organismo. Ao mesmo tempo que isso acontece, o sistema imune, ele estimula a produção de várias citocinas. Então, a gente tem várias citocinas e várias quimiocinas. Então, a gente tem TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1,
né? Quimiocinas como CCL2, CCL7, CCL12, né? E isso vai causar uma injúria muito grande ao pulmão, né? Que caracteriza a síndrome respiratória aguda, a dificuldade que o pulmão tem de funcionar, de realmente esses pacientes respirarem. Então, nós temos agora o que está sendo chamado de tempestade de citocina. Então, vejam bem, nós temos dois pontos. Nós temos o vírus que se multiplica e que nós temos a tempestade de citocinas que causa dano ao tecido. Tá? Então, nós temos dois pontos, gente. O tratamento ele não pode ser igual nos dois pontos. Tá? O que a gente viu na literatura? Surgiu aquele rumor de hidroxicloroquina. Nós vimos aqui no Brasil, em outros trabalhos, gente, que eles pegaram pacientes graves, pacientes que já estavam na UTI, algum deles entubado, e colocaram altas doses de hidroxicloroquina nesse paciente. O que vai funcionar? Uma molécula que atua no início da multiplicação viral, que vai atuar lá no desnudamento do vírus, depois da absorção, né? O que vai funcionar num paciente que já está com a infecção viral espalhada, uma liberação enorme de citocinas, você tratar uma coisa que tinha sido tratada lá no começo. Óbvio que esses trabalhos não tiveram bons resultados. Óbvio que, além de você colocar uma molécula, a hidroxicloroquina, que em grandes doses pode ser tóxica. Então, gente, nós temos que dividir dois pedaços, né? O início da infecção, os primeiros dias da infecção e depois quando o paciente já está grave. Né? Antivirais em infecções agudas, não infecções crônicas, mas infecções agudas. Infecção aguda é aquela que você tem infecção num dia, poucos dias depois do período de incubação, você já tem sintoma e o GM já está vindo, o IgG já está vindo, seu corpo já está tentando recuperar. Infecção aguda é rápida. Né? Infecção crônica, como HIV, HBV, HCV, que vão demorar dias, meses, anos, né? Nessas infecções, você instituindo antiviral a qualquer momento, vai resolver, vai ajudar. Mas numa infecção aguda, gente, infecção aguda, se você deixar para colocar quando o paciente já está ruim, o vírus já multiplicou em tudo onde ele tinha que se multiplicar. O que vai adiantar um antiviral nesse momento? Antivirais para infecções agudas tem que estar no começo da infecção. Então, o que seria bem óbvio, tá? O paciente, ele é um paciente de risco, ele é um paciente idoso, ele é um paciente diabético, ele é um paciente que tem pressão alta, ele é um paciente que tem problema pulmonar, ele está começando a ter sintomas de infecção por Covid, coronavírus, começa o tratamento dele com antiviral e interferon agora. Isso foi feito. Teve um artigo, infelizmente, não vai dar para mostrar para vocês, onde eles pegaram os pacientes que são pacientes de risco, no início da infecção, fizeram o tratamento deles com interferon e com lopinavir e ritonavir. Eles tiveram estatisticamente uma melhora desses pacientes do que os pacientes graves que tiveram o mesmo tratamento. Os pacientes graves não vão ter a mesma resposta. Os pacientes graves eles têm que ser tratados com o quê? Com anti-inflamatório. No caso que vocês devem ter visto ontem, né? Vários fatores hematológicos alterados, né? Muitas vezes com anticoagulante, tá? Então, são pacientes que você vai ter que tratar o resultado do sistema imune, da resposta imune, e não da multiplicação do vírus. Tá entendendo? Então, isso tem que ser levado em consideração. E qual etapa do paciente está? Tá? Ele está no início da infecção? Ou ele já está grave? Quando ele está grave, os antivirais às vezes vão ter pouco valor, porque a infecção já está espalhada. Então, vai ter que ter outros tipos de drogas que vão atuar no que o sistema imune está fazendo, tá? Certo? Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos isso, né? Vamos falar de outros aspectos. Pena que gente, quem quiser ver isso bonitinho, eu coloquei aqui a figura maravilhosa que mostra toda a patogênese. É um artigo que o autor chama YE. Pode colocar lá no PubMed, YE, patogênesis SARS-CoV-2, que vai vir esse artigo, que tem uma figura linda, com todos os aspectos, todas as citocinas e o tratamento. Para quem quer estudar a patogênese e o tratamento, vem todas as citocinas e todo o tratamento que deve ser feito, o nome das drogas mesmo que pode ser utilizado em cada caso para diminuir a expressão de cada citocina. Então, é um artigo muito bom, tá certo? Bom, vamos continuar aqui. Eu quero falar outros aspectos da patogênese, que são perguntas que me fazem, tá?
Período de incubação. O período de incubação desse vírus é de mais ou menos 5,2 dias, tá? E me perguntaram assim, vamos imaginar aqui uma linha do tempo, né? Teve a infecção, depois da infecção tem o período de incubação e depois vem os sintomas. O que é esse período entre a infecção e os sintomas que se chama período de incubação? É o período que o vírus, que você teve uma carga viral pequenininha, que ele está aumentando a carga viral. Então, é o período que o vírus entrou na célula, de cada um vírus, ele está lá fazendo centenas, milhares de vírus. Nesse período de incubação, não tem sintoma. E esse período de incubação, a pergunta que me fizeram é, no período de incubação o paciente pode distribuir o vírus? Pode. Se ele já tiver numa carga viral, onde tenha vírus, por exemplo, nas gotículas de saliva, na secreção dele, quando ele espirra, quando tem alguma secreção, ele consegue disseminar esse vírus, tá? Esse é que é um problema grande, porque o paciente no período de incubação, às vezes, ele não sabe que ele está com a infecção e ele já pode estar espalhando, tá? Então, sim, o paciente pode distribuir se a carga viral já estiver mais altinha nesse período, tá? Me perguntaram sobre o R0. O que é o R0? O R0 é uma medida epidemiológica de espalhamento dessa infecção, tá? Eu vou citar alguns exemplos para você ter uma noção. Qual que é o R0 do sarampo? É quantas pessoas podem ser infectadas por uma pessoa infectada por sarampo. Vocês guardem essa noção de R0 que nós vamos falar no final de epidemiologia falando dela. Então, uma pessoa com sarampo, ela é capaz de distribuir essa infecção para 12 pessoas. Tá? Uma pessoa com sarampo é capaz de distribuir a infecção para 12 pessoas. Então, o R0 dela é 12. Ou seja, é uma doença altamente infecciosa. Tá? O R0 da dengue, por exemplo, R0 da dengue é variável. O R0 da dengue pode ser pouquinho, baixinho, tipo 1, meio, 1, ou pode ir até 11, 12. Por que ele é tão variável assim? Porque depende do período, depende se tem mosquito, depende se tem chuva. Então, nós temos vários fatores relacionados, né? Se vai ter muitos vetores, se vai ter muita gente infectada, se vai ter chuva para ter uma maior concentração de mosquito. Então, tem vários fatores epidemiológicos relacionados. Por isso, ele é tão variável. Qual que é o R0 desse vírus? Em média, no mundo todo, ele é 2,2. Engraçado isso, esse 0,2, né? Mas é uma média. Isso significa o quê? Que uma pessoa vai passar essa infecção para mais ou menos 2,2 pessoas, tá certo? Uma pessoa vai passar essa infecção para 2 pessoas. Tem jeito de baixar isso? Essa é a natureza do vírus. Como que a gente pode baixar isso? Fazendo distanciamento social, tá? Porque aí uma pessoa passaria para 2. Mas não tem outras 2, ela não encontra outras 2 para passar, como é que ela vai passar? Por isso a importância do distanciamento social. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Esse R0, ele é 2. A gente quer que ele baixe desse 2? Queremos, por quê? Quando uma pessoa infectada ela não encontra 2 outras pessoas para passar, o R0 não vai ser 2, ele vai ser menor do que 2. Como é que a gente faz isso? Distanciamento e isolamento de pessoas doentes, distanciamento das pessoas. Tá, mas vamos continuar falando aqui. Perguntaram sobre sintomas, né? Os sintomas iniciais, né? Depois do período de incubação vem o período sintomático. Sintomas iniciais, febre e tosse, tá? Vai se agravando, a pessoa vai tendo dificuldade de respirar, tá? Tem que ter muita atenção, porque se essa dificuldade de respirar se agrava, esse paciente pode ir para um paciente mais grave, tá? Pacientes graves desenvolvem pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e podem culminar para insuficiência renal, lesão de outros órgãos por causa da produção da resposta imune e da capacidade desse vírus poder estar em alguns outros tecidos, tá? Como que a gente caracteriza o vírus em relação aos pacientes, né? 80,9% dos pacientes vão ter infecção leve a moderada, tá? 13,8% vão ter infecção severa. Severa é o quê? Tá ruim, vai ser hospitalizado. Tá? Crítica, 4,7%. Tá ruim, vai ser hospitalizado, vai ter que ser entubado. E desses, geralmente, críticos, 2,3% vão a óbito. Tá certo? Ou seja, na maioria dos pacientes, ele vai ser leve a moderado.
Ah, então bobagem, por que a gente está tão preocupado com esse vírus, né? Já que na maioria dos pacientes ele vai ser leve e moderado. Não, gente, tá? Porque apesar de a maioria dos pacientes ela ter leve e moderada, nós temos dois problemas aqui. Ele, ele tem, diferentemente de alguns vírus, a distribuição dele é muito rápida, rápida demais. Né? Uma pessoa, além de uma pessoa poder infectar duas, isso é muito facilitado. Então, isso faz não só que chegue mais facilmente às pessoas que vão ter tendência à infecção pior, ou seja, os grupos de risco, quanto sobe muito rápido. Tá? Então, tem dois motivos. Por ele ser uma infecção de transmissão muito fácil, é mais fácil dele chegar aos grupos de risco. Então, algumas pessoas falam, a gente só isola os grupos de risco. Não vai adiantar, gente. Tá? Se as crianças forem para a escola, se a gente for para o trabalho, se a gente voltar para casa, se tiver um idoso, se tiver um diabético, se tiver uma pessoa com problema de base em casa, a gente vai passar essa infecção para essa pessoa, tá? Porque é um vírus muito facilmente que ele passa essa infecção, tá? É uma infecção respiratória. Então, mesmo que a gente tenha a maior parte das pessoas com infecção moderada a leve, essa pequena porcentagem que vai de severa a crítica vai ser muito fácil de chegar até ela. E aí o número de casos sobe muito rapidamente, o número de óbitos sobe muito rapidamente, tá? Bom, outra coisa que me perguntaram, né? Eu recebi, inclusive, uma pergunta assim, por que na amostra do meu parente lá, tio, não sei o que, lá, que teve lá, tirou a amostra dele e a amostra dele deu positivo no exame molecular, RT-PCR, e deu negativo no IgM e no IgG, tá? Vamos entender isso na linha do tempo também, tá? Então, preste atenção. A gente tem a infecção pelo vírus, tá? Carga viral, a gente é infectado com algumas poucas partículas virais. A carga viral, nesse momento, ela vai aumentar. A partir do momento que ela começa a aumentar, eu já consigo detectar ela pelo RT-PCR. Então, no início da infecção, o melhor exame a ser feito é o RT-PCR. Eu estou no primeiro, segundo, terceiro dia de infecção, eu vou conseguir detectar alguma coisa por sorologia? Muito difícil, só se for IgA. E a maioria dos testes de sorologia não é IgA, é IgM e IgG, tá? E IgM a gente vai começar a ter mais ou menos pelo terceiro, quinto dia. Então, os primeiros diazinhos, o melhor teste a ser feito é o teste molecular RT-PCR, tá? Só que a gente sabe que a RT-PCR muitas vezes não é feita, às vezes, nas cidades do interior, né? A gente precisa, às vezes, coletar no interior para mandar para a capital. A gente sabe que no Brasil as coisas funcionam assim mais nas capitais, que vão ter os laboratórios de referência. A gente não vai ter laboratórios, geralmente, que vão fazer essa RT-PCR no sistema público de saúde no interior. Então, muitas vezes, os testes rápidos, eles são úteis, tá? Só que os testes rápidos, eles só vão começar a ter um resultado melhor após terceiro, quarto, quinto dia, né? Então, a gente tem o IgM terceiro a quinto dia, geralmente já ficando detectável, que dê para ver, e o IgG já vai começar lá pelo 11º até o 14º dia. Então, os testes rápidos, né, os testes sorológicos, eles vão ter um resultado posterior positivo do que o RT-PCR, tá? Então, o RT-PCR, nos primeiros dias, ele vai ser muito bom, e os testes rápidos para IgM e IgG vão ser bons nos dias subsequentes. O bom é que esses testes rápidos, eles são muito fáceis de ser feitos, eles podem ser levados para qualquer cidade do interior, eles são rapidamente fáceis, então eles são muito, muito úteis, tá? O problema é que logo nos primeiros dias, tipo assim, lá em casa descobri que meu pai está com Covid, meu pai está com Covid. Eu não tenho sintoma, meu tio não tem sintoma, minha mãe não tem sintoma, ninguém tem sintoma. Pode ser que você esteja infectado, no RT-PCR não vai dar no teste rápido não vai dar positivo ainda. Por quê? Porque ainda não tem suficiente anticorpo para poder dar positivo. Tem que esperar alguns diazinhos para poder testar de novo. Se tivesse o RT-PCR, talvez o RT-PCR desse positivo, mas nem sempre a gente tem isso disponível rapidamente, tá? Geralmente só nas capitais que a gente vai ter, tá? Agora vem uma pergunta muito importante